Nesse vídeo eu vou apresentar 7 pontos para a gente analisar em uma gestora de investimentos, para ver se vale a pena deixar o dinheiro investido com o gestor, se vale a pena investir em algum fundo de uma gestora, né? Eu vejo que vale muito a pena aprofundar nesse tema porque é pouco falado na internet. Eu acho que o pessoal leva muito para analisar ações, como avaliar empresas e tal, mas tem muita gente que investe em fundos e tem pouco conteúdo ou conhecimento sobre como avaliar uma gestora para ver se realmente vale a pena tu deixar o teu dinheiro e terceirizar a gestão, deixar com que uma pessoa profissional, um profissional, faça a gestão do teu capital, do teu patrimônio, né? Então eu vou listar aqui os 7 principais pontos que eu acho que a gente tem que olhar para avaliar as gestoras. O primeiro é o histórico. Eu acho que tem que ter no mínimo, a gestora tem que ter no mínimo 10 anos de histórico com bons resultados, tá? No mínimo 10 anos. Por quê? Porque em menos de 10 anos a gente não consegue avaliar se esse gestor tem um foco de longo prazo, né? Se ele não realmente, às vezes, teve sorte em alguns momentos, investiu em um case que arrebentou para cima e gerou toda a rentabilidade da carteira para ele. Eu acho que em menos de 10 anos a gente não consegue ter essa visão de longo prazo para ver se ou o gestor é fiel a uma estratégia e não muda, para ver se eliminar um pouco o fator sorte, né? A gente tem os mercados de alta e mercados de queda que vão enviesar um pouco a análise, então eu acho que histórico é mínimo 10 anos, tá? O segundo ponto é skin in the game. O gestor tem que ter a maioria do capital dele investido no próprio fundo que ele vende, tá? Então isso a gente pode tentar consultar ou pedindo para a asset, né, para a gestora passar essa informação. Normalmente eles divulgam isso, né, e passam isso nas lâminas, nos relatórios, o quanto de capital, né, que os gestores têm aplicado no fundo. A ideia é que o gestor esteja 100% aplicado, quase 100% do capital dele investido no mesmo fundo que tu vai investir com ele. Então significa que ele não vai fazer nenhuma besteira lá porque o próprio dinheiro dele está lá nesse fundo, tá? Terceiro ponto, para mim é bem importante, eu gosto de gestor quieto. É gestor que não vai muito podcast, não aparece muito na mídia, não fala muito o que ele tem em carteira, não fala muito sobre conjuntura, principalmente. Ele até pode falar o que ele tem em carteira e defender o porquê que ele mantém uma posição, por exemplo, mas falar sobre conjuntura, sobre política, sobre alguma coisa de uma empresa que ele não está investindo, eu acho que gera muita mídia e isso desfoca totalmente o gestor do que ele tem que fazer, que é estudar as empresas, e também tem o viés de confirmação. Se ele falar muito em alguma coisa que ele está pensando ou que ele quer, vai ser difícil ele depois dar o braço a torcer e sair de uma posição que ele afirmou lá atrás. Então eu acho que gestor quieto, para mim, é fundamental. Teve alguns casos aí, alguns gestores que ficavam postando muito no Twitter, aparecendo muito na mídia e, né, o resultado do fundo foi péssimo aí, né? Quarto ponto, filosofia de gestão fácil de entender, e esse gestor é fiel a essa filosofia, tá? É bom a gente entender qual é a filosofia desse gestor, se é value investing, se é growth, né? Se são investimentos em tech, por exemplo. Então é entender qual é a filosofia desse gestor, se ele passa isso para os cotistas, né, de alguma maneira, e se tem como identificar isso, e se ele é fiel a essa gestão, então, essa filosofia, desculpa. Porque vão passar 10 anos, 15 anos, 20 anos, e esse gestor não pode estar mudando de filosofia, não pode estar começando a rodar a carteira muito rápido por conta de conjuntura. Se ele fala que ele é adepto a uma filosofia de value investing, de longo prazo, ele não pode ficar trocando posição, fazendo trade e rodando a carteira muito rápido. Ele tem que realmente investir em longo prazo e essa rotatividade de carteira deveria ser pouca, e as carteiras deviam ter no mínimo aí 5 anos, né? As posições deviam ter 5 anos aí normalmente na carteira no mínimo. Próximo ponto, como o gestor reporta resultado e os seus erros, tá? O gestor ele pode usar cartas mensais, ou trimestrais, ou anuais para expor como ele está pensando, né? De maneira menos midiática, em mais conteúdo. Ele pode escrever melhor as teses e reportar o que ele errou, por exemplo, e como que ele errou isso, né? Eu acho que é fundamental isso para o cotista ficar mais seguro e saber o que o gestor, por que o gestor tomou determinada decisão, né? Por que ele desmontou uma posição às vezes, por que ele esteve errado, etc. É mais questão de informação, né, e conteúdo para o investidor saber como o gestor pensa também, igual ao ponto anterior, e ser menos midiático. Às vezes pode ser uma carta só para subir, postada no site, o gestor e o investidor, se quiser, vai lá e acessa, né? Não precisa ficar botando em Twitter e em podcast e coisa assim. Próximo ponto aqui é a gestora ter poucos fundos, eu acho, tá? Então, se a gestora tem muitos fundos, muitas categorias de fundos, eu acho que isso pode dispersar muito a estratégia e tirar um pouco o foco de gestão, por exemplo, de só ações value invest em longo prazo, por exemplo.
O investidor, se a asset tiver um fundo quant, um fundo de growth, isso pode tirar o foco dos gestores e ser mais difícil para a asset ter uma filosofia de investimento e focar só nela. E o sétimo e último ponto, sem glamour, eu diria que esse ponto é analisado se o gestor for muito glamuroso em termos de marketing. Eu acho que é um ponto ao se olhar, porque eu acho que aí o gestor está focado mais em marketing e trazer cotistas para a base do que em gerar resultado. Então, eu focaria muito mais em olhar os resultados e não me importaria muito se esse gestor não aparece. Tem muito a ver com o ponto de gestor quieto que eu falei anteriormente, né? Eu acho que são esses 7 pontos aí que eu falei. É histórico, ter mais de 10 anos, skin in the game, o gestor ter todo o capital dele investido no fundo, gestor quieto, não aparecer muito em podcasts e Twitter, filosofia de gestão fácil e fiel a essa filosofia, como o gestor publica as suas cartas e os seus erros, sexto, poucos fundos na estrutura, e o sétimo é sem glamour. Acredito que esses são os 7 pontos aí para a gente analisar em uma gestora. Isso vai fazer que tu tenha muito mais clareza e mais confiança em deixar o teu dinheiro, o teu capital investido com um gestor profissional.